Sem som, gente. Tá sem som, irmãos. O irmão Dal teve algum problema aí no microfone. Tá, eu vou ler aqui, irmão Dal. O irmão aí segue no compartilhando. Então a gente vai ler aqui o texto que diz, aqui tem o título, Saber, Considerar e Apresentar-se, que faz parte do capítulo 6, do verso 3 ao 14. Vamos ler, dar uma passagem, primeiramente, para a gente se situar? A partir do verso 3 até o 14, que diz, Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então agora a gente vai ver esse tópico aí, cujo título é Saber, Considerar e Apresentar-se, que começa assim. Paulo agora passa a ensinar os princípios envolvidos na verdade da libertação do pecado. Ele usa três palavras-chave para marcar o ensinamento do capítulo, que são saber, considerar e apresentar-se. Há certas coisas que precisamos saber, então devemos considerar sobre esses fatos. E então devemos apresentar-nos à justiça como servos da justiça ao nosso novo mestre. E assim prova o poder da graça trabalhando em nossas vidas na libertação prática do pecado.
Então aí, irmãos, nós vemos as etapas essenciais que todo cristão precisa passar no que concerne o entendimento da verdade, né, da doutrina e claro, também sobre o entendimento do poder da libertação do pecado. Porque a gente viu em outras reuniões que nós não fomos libertados do pecado, no singular, porque o pecado ainda está em nós, né, devido à nossa velha natureza, que ainda temos a carne, mas Deus nos garante em Cristo Jesus a libertação do poder do pecado. Claro, isso antes de acontecer o arrebatamento, ou se for da vontade de Deus, né, a morte física. Porque aí sim, nesse momento, nós vamos, o pecado não vai mais fazer parte de nós, né? Mas enquanto estamos aqui, Deus garante a nós o poder da libertação do pecado, que é o que o irmão Bruce cita aí. E existem essas três etapas que é necessário a gente passar, que é o saber, que é o primeiro, conhecer. Para Deus é muito importante que os seus filhos, eles compreendam as verdades, a sã doutrina, para que eles possam se posicionar da maneira correta e entender cada passo. Então, aí, essa primeira etapa, muito essencial, é o saber, ou seja, conhecer. Eu tenho que saber o que que aconteceu comigo. Eu tenho que saber o que é que Deus está me dizendo que aconteceu. Porque é importante a gente ter a base correta segundo a mente de Deus. E não a mente dos homens ou a opinião dos homens, mas no que é que Deus está dizendo. E ele nos assegura nisso na sua palavra, revelada no Novo Testamento, principalmente as epístolas para a igreja, que é o nosso fundamento de doutrina, as epístolas. Porque no início da igreja, por exemplo, não havia a escritura. Então, o Espírito se utilizava dos profetas, de profetas, para fazer essas revelações aos fiéis, né, nas reuniões. Mas, graças a Deus, hoje nós temos toda a revelação completa na palavra de Deus, né? Então, é nessa parte do saber que é essencial, da gente aprender, da gente ler, meditar, né? E depois, quando a gente sabe, aí chega a segunda etapa, que é essa aí da consideração, que significa, é, é como se fosse o termo aceitar. Eu estou sabendo, agora eu estou aceitando, porque considerar significa isso, tem essa semelhança. Considerar ou concordar ou aceitar. É importante a gente aceitar aquilo que Deus nos diz. Aí quando envolve essa doutrina e também o entendimento disso aí, do poder da libertação do pecado. E claro que pode ter coisas que no nosso entendimento, né, ainda mais os novos convertidos, de achar algum ponto da sã doutrina que não concorde ou não vê sentido naquilo, mas a gente precisa ter o cuidado de entender que, por mais que a gente não possa concordar de início, a gente precisa aceitar e considerar, porque é Deus que está dizendo. E se a gente tem fé no Deus que é justo e que não é de confusão, tudo que ele ornamentou, tudo que ele deixou explicado em cada base da doutrina tem sentido. E cabe a nós meditar e avançar nesse entendimento, como o apóstolo Paulo diz, aumentar no conhecimento da graça de Deus, né? Então a gente tem aqui o saber, o considerar, o aceitar. E aí, Fernando? Boa noite. Você quer falar alguma coisa? Tá, então aqui tem o saber, o considerar, e aí a última etapa que o irmão Bruce cita aí, que também é o que é citado no capítulo 6 de Romanos, é o apresentar-se. Porque aí é a expressão, é a gente expressar na prática
aquilo que a gente entendeu e considerou e aceitou de Deus. Então, por exemplo, quando a gente sabe que nós somos filhos de Deus, e então a gente considera isso, Deus quer de nós que nós apresentemos essa verdade de que somos filhos de Deus. E como é que a gente apresenta? Vivendo como filhos de Deus, como imitadores de Deus. Ele com o microfone, Michel. Eita, peraí, deixa eu ver. Depois que eu falei com o irmão Fernando, eu não falei mais nada, né, para os irmãos? Falou sim, você estava falando sobre vivendo como imitadores de Deus, aí desligou o microfone. É isso aí, imitadores de Deus. Obrigado, irmão. Então, vivendo como imitadores de Deus, ah, que envolve essa parte aí do apresentar-se. Ah, foi o irmão Dal que desligou sem querer, né, meu microfone? Ai, ai, viu? Aí, ou seja, Tá te irmãos, boicotando ele? Oi? Ele te boicotou. Eu tô falando demais. Daqui a pouco eu termino, Dal. Peraí. Aí chega aqui o apresentar-se. Vamos lá, deixa eu retornar aqui a ideia. Tá, imitadores de Deus. Mas para que a gente possa ser imitadores de Deus aqui na Terra, né? Nós precisamos ter essas etapas aí, o saber, o considerar, e isso exige de nós a comunhão com a palavra de Deus, né? Com Deus, com o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus e Salvador, e com a palavra de Deus. Porque a gente não consegue se apresentar da maneira devida sem a gente saber como a gente deve se apresentar. Então, no capítulo 6, quando se diz que nós vamos oferecer os nossos membros não mais para a iniquidade, mas para Deus, como vivos dentre mortos, se uma pessoa ela não conhece o Evangelho da Graça e não entende o efeito, o poder de Deus na vida dessa pessoa, no que aconteceu com ela e na posição onde ela está, que é em Cristo, de acordo com a nova criação que ela tem em Deus, sem esse conhecimento, ela não vai se apresentar do modo como Deus quer, que é de acordo com a vontade de Deus, que quer que os seus se apresentem. Porque o foco aqui, irmãos, é o se apresentar a Deus da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele quer. E tudo isso está revelado na sua palavra, mas é necessário com que nós saibamos dividir bem a palavra de Deus, como é orientado em 2 Timóteo capítulo 2. Porque eu estou falando aqui palavra de Deus, só que um irmão, alguma irmã pode chegar lá em Êxodo, em Levítico, e achar que seguir aquela forma ali é o que Deus está pedindo, mas é preciso saber dividir. Como é que Deus quer que eu viva, mas qual é a base correta também. Por isso que é necessário a leitura da palavra todo dia, né? Meditar na palavra de Deus. Ter esse momento também aqui nessas reuniões informais para a gente falar da palavra de Deus, da doutrina, né? Porque a gente precisa, ainda mais nesse tempo de ruína, onde muita coisa foi alterada, né? Da sã doutrina, nas explicações, e a gente precisa progredir, né? E prosseguir para o alvo. Uma coisa muito importante que os cristãos têm deixado de considerar, vamos dizer assim, né? No sentido de ver na palavra de Deus como é realmente. E aí, esse capítulo de Romanos nos mostra algo muito importante. O saber, sabe que saber é expressado também por a questão de a gente ter luz ou entendimento em alguma coisa. Então, saber traz luz. Conhecimento, né, traz luz. Ou a gente passa a enxergar aquilo que é a verdade de Deus. Mas o que eu queria colocar aqui para os irmãos sobre essa questão aí é o seguinte: hoje, né, nós temos um evangelho sendo pregado por aí
né, que é pregado o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como, né, para as pessoas crerem e tudo mais, mas muitas vezes esse evangelho, que seria o evangelho da graça, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, ele está sendo muitas vezes deturpado com a inserção nele de mandamentos ou condições para a pessoa, né, se considerar salva depois que creu no Senhor Jesus Cristo, né? Então, muitas vezes, quando não antes, né? Antes mesmo de a pessoa crer, já é cobrado da pessoa mudanças no seu modo de viver, ou no seu modo de agir, para ela, então, poder crer no seu Jesus, ou poder ter a salvação. Então, isso aí não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, a gente sabe que não é por obras, né? É pela graça, por meio da fé. Então, o primeiro passo de todo cristão, né, vai ser crer na sua salvação, no sentido de que creu no Senhor Jesus Cristo, ele vai estar salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação, salvo, né, de ir para o lago de fogo. Então, a obra do Senhor Jesus na cruz, ela nos salva desse destino certo que tem todo aquele que é pecador, né? Porque o pecado, o fruto do pecado é a morte. E o Senhor Jesus, ele nos salva disso, nos salva da morte, né? Nos dá vida, uma vida plena nele, né? A vida eterna. Então, o Senhor Jesus, né? Ele nos tirou das trevas, das potestades das trevas, e nos trouxe para a luz. Está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15, se não me engano, aqui, eu tinha olhado aqui antes. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, potestade das trevas. Potestade, a gente sabe que são poderes, né? São autoridades lá, ou poderes das trevas, que a gente sabe que, né, está comandando esses poderes das trevas aí, que são os seus ministros, né, que estão aí fazendo de tudo para que as pessoas continuem perdidas e nas trevas, né, sem ver a luz. E então a gente vê que tudo aí, nesse sentido aí, está falando de domínio, né? Antes nós estávamos sob o domínio do pecado e dos poderes ou das potestades das trevas. Por estarmos, por ter pecado, termos o pecado, e assim estarmos perdidos, longe de Deus, sem querer saber de Deus, né? Fazendo as nossas próprias vontades e seguindo a vontade da carne, estávamos, na verdade, sobre o domínio do pecado e sobre o domínio dessas potestades das trevas aí. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, né, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e temos essa salvação, nós somos tirados dessas potestades das trevas, do domínio dessas potestades das trevas. O pecado também não tem mais domínio sobre nós. Mas muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, né, ele entende que o Senhor Jesus trouxe salvação para ele. Mas ele, muitas vezes, fica só nisso, nesse primeiro passo, que é crer no Senhor Jesus, e você vai ser salvo. E crer que o Senhor Jesus está te dando salvação, está te dando vida. Mas ele não continua no conhecimento, né, de toda essa extensão, toda essa grandeza que é a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo, que vai mais além, né, muito mais além do que a gente possa imaginar. E a gente vai aprendendo através da palavra dele, né, de todas as revelações que são nos mostradas através das epístolas
do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, a gente vai sabendo e conhecendo de tudo o que é essa salvação que o Senhor Jesus nos deu, essa graça maravilhosa. E uma das coisas que muitas vezes o cristão não segue em frente para saber é que ele agora não está mais sob o domínio do pecado, nem das potestades das trevas, nem ele não pertence mais a esse, vamos dizer assim, a essas potestades, ou ao pecado, ou à carne, para estar dominando sobre ele. Então, mas isso muitas vezes, né, e aí é por isso que a salvação é por fé, a graça por meio da fé, é por isso que aí em Romanos fala que o justo viverá pela fé, é por isso que acho que em Coríntios também, em Gálatas também, ou é em Hebreus, eu não lembro, e mais outras 3 epístolas, Paulo fala sobre, né, o andar por fé. Né, o andar por fé. Por quê? Porque, né, quando nós somos salvos e aí somos tirados do domínio do pecado, do domínio das potestades das trevas e tudo mais, temos, né, a nosso alcance e para nós essa luz que é o saber, né, está aqui ao nosso alcance, a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação completa, e nós temos à nossa disposição para a gente saber conhecer mais e mais dessa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, e de tudo que ele fez por nós, e de tudo o que ele, né, a posição que ele nos colocou, e quais são essas bênçãos, ricas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós temos a palavra de Deus para saber de tudo isso. E sabendo de tudo isso, nós temos que caminhar por fé. O que é fé, se não crer naquilo que Deus disse? O que Deus disse, né, é verdade. O que Deus diz é realidade. E muito mais, né? A palavra de Deus criou todas as coisas, né? Assim que diz lá em 1 João, quando diz que o verbo, né, se fez carne, habitou entre nós, e diz que o verbo estava lá no princípio na criação, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra dele criou todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, né, ele formou o homem, e aí vai. Então, a palavra dele é a realidade. E nós temos na Bíblia também a palavra dele. Então, se a gente não exerce ou exercita essa fé de crer no que Deus diz, nós deixamos de desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Deixamos de ter gozo e alegria naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Né? A gente deixa. Por quê? Porque a gente vai ficar preso naquilo que o nosso corpo está dizendo para nós. Os nossos sentimentos, as nossas percepções, a nossa carne. A gente vai ficar preso nisso. Porque temos ainda em nós, né, essa velha natureza, temos a carne, e ela está o tempo todo aqui, né, nos instigando e querendo dizer para nós que estamos perdidos, que somos ainda pecadores e estamos rendidos a esse pecado, ou seja, sobre esse domínio desse pecado. É o que a carne quer fazer, que a gente faça o nosso próprio desejo, sigamos nossa própria vontade e a vontade da carne. Essa é a velha natureza. Então, por isso, aí, depois do saber, que a gente conhecer isso que o Senhor Jesus fez por nós, nós devemos, então, considerar. Porque lá no capítulo 6, aí, ele fala de considerar, né, considerar mortos, né? Assim, por exemplo, no 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
né? É uma coisa que nós temos que fazer por fé. Considera os mortos para o pecado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele já pagou por nós o preço do pecado, que é a morte. Ele pagou por nós lá na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. E aí, a palavra aqui no verso 11 está dizendo para a gente considerar como mortos, apesar de nossos sentimentos, nossas percepções, né? O nosso corpo não, vamos dizer assim, não ver essa realidade, e não mostrar essa realidade para a gente. Apesar disso, porque continuamos aqui com a carne e a natureza, e os sentimentos e pensamentos muitas vezes maus, né? E o inimigo, essas potestades aí das trevas, tentando, instigando, colocando coisas, insinuando coisas para nós. Então, continua, isso tudo continua. E aí, como devemos, então, agir diante disso? Vamos seguir aquilo que a gente está percebendo em nosso corpo, em nossa alma, em nossos sentidos, né? Nossa vontade, muitas vezes que tende para fazer o que é a vontade da carne, realmente, porque, lembre-se, pecado é não fazer a vontade de Deus. Então, toda vez que a gente faz a nossa própria vontade, a gente está pecando. Então, se a gente for pensar ou considerar as nossas percepções, os nossos sentidos, né, nós vamos deixar de desfrutar e das bênçãos que o Senhor Jesus trouxe para nós com a sua obra de salvação. Então, por isso que ele fala, considerados como mortos. Isso, né, é um exercício de fé. Toda vez que sua carne, sua própria vontade quiser se manifestar, você dizer, não, isso aqui está morto. O Senhor está lá morto, como o Senhor Jesus morreu na cruz, também considero isso aqui como morto. E não vou seguir uma coisa que está morta. Não vou dar vazão a algo que está morto. Então, isso é um exercício de fé. Né? É um exercício de fé, que nesse exercício de fé você não fica sob o domínio desse pecado, da carne, da sua velha natureza, mas fica sob o domínio, né, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que habita em nós. Né? Dessa nova vida que nós temos, essa nova natureza, que veio de Deus e que não peca, que faz a vontade de Deus, busca fazer a vontade de Deus, e que está em nós. Então, considerai-vos, é um exercício de fé, é você sempre estar colocando essas coisas que a nossa própria vontade e as coisas da carne, da nossa velha natureza, no lugar de morte. E buscando, né, caminhar, fazendo a vontade do Senhor, porque agora temos uma nova vida, uma nova natureza, né, temos o Espírito Santo habitando em nós e ele está nos guiando nisso tudo aí. Voltando lá para o texto, Del, só para terminar. E aí ele fala considerar, né? E aí depois ele fala apresentar-nos. Por quê? Porque aí, quando a gente considera e deixa a carne, a velha natureza no lugar de morte, a gente pode nos apresentar, podemos nos apresentar a Deus, né? De forma, vamos dizer assim, agradável, né? Como ele fala aí, como servos da justiça, ou seja, não estamos mais sob o domínio do pecado ou das potestades das trevas. Estamos sob o domínio de Cristo Jesus. Estamos sob o domínio agora, né, do Espírito Santo que habita em nós. Estamos agora com uma nova natureza, uma nova vida que não peca, como fala lá na Epístola de João. E assim podemos fazer aquilo que é
de acordo com a vontade do Senhor. Então, essa é uma questão, meu irmão, de a gente pensar quem nos domina, quem é nosso Senhor. É por isso que a gente dá o primeiro passo de crer no Senhor Jesus e ser salvo, mas nós devemos dar um outro passo, que é de ter o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Esse também é um passo que o cristão tem que dar. Ele tem que se colocar como servo de Cristo. E ter o Senhor Jesus como Senhor. Muitos cristãos, muitos por aí têm crido no Senhor Jesus, mas não têm dado o segundo passo de se colocar como servos do Senhor Jesus Cristo agora. Não mais servos da carne, do pecado, dessas potestades das trevas aí, ou de algum homem, né, aí no mundo. Ou grupo de homens, ou qualquer coisa que seja. Nós agora temos que nos colocar como servos do Senhor Jesus Cristo. Então, só muitos têm parado nessa primeira parte aí. Cria no Senhor Jesus, é salvo, dá o segundo passo. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Né? Então, temos que nos apresentar a Ele como servos. Ele já nos deu tudo o que é necessário para isso. Tudo que é necessário para a gente nos apresentar a Ele, né? Como servos da justiça, como o irmão está falando aí, Ele já nos deu. Isso está lá em 2 Pedro, desculpa. A Assembleia aqui em Salvador, todo domingo, leu sobre isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, e que fala assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Pelo conhecimento, saber. Conhecimento, saber. Como está lá. Saber, conhecimento. É a mesma coisa. Aí nós estamos na luz. Porque conhecimento, saber, é luz. E quem nos dá esse conhecimento e saber é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus, que é uma coisa lá em Colossenses, capítulo 2, verso 2, fala assim, ó, Colossenses capítulo 2, verso 2, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2 e 3 aí, dá. Suba mais um pouquinho. Vou ler de novo, do verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo Jesus. Então, o saber lá que o irmão está colocando lá, o conhecimento que eu li lá em 1 Pedro, é o Senhor Jesus Cristo. Vem dele, ele nos dá a luz. Então, lá em 1 Pedro Pedro está falando sobre isso. Ele tem nos dado tudo o que é necessário para a nossa vida e piedade. Então, nós podemos nos apresentar a Deus como servo da justiça, porque Ele mesmo nos preparou para isso. Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu o Espírito Santo, né? E Ele nos deu o conhecimento, a palavra dEle, a sabedoria dEle, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele tem nos dado muito mais, quando a gente lê nas epístolas lá em Efésios, em outros lugares, em outras epístolas, como Pedro está falando ali, tudo que é necessário para a nossa vida e piedade está né, nessa pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão não pode dizer assim, eu não tenho capacidade de
vencer o pecado, ou de considerar o pecado no seu lugar de morte, a vontade foi muito forte, a concupiscência, o desejo foi muito forte. Nenhum cristão pode falar isso, porque ele tem a luz, ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento, ele tem o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tem dado a ele tudo que é necessário. Né? Por isso que os irmãos falam, quando a gente peca na luz, sabendo de tudo. Então, para terminar, então é uma questão de domínio aí, né? Quem está dominando sobre nós? É o pecado? Não, não mais. O Senhor Jesus nos tirou desse lugar onde o pecado dominava sobre nós, nos tirou e nos colocou em uma nova posição, onde agora, né, temos um novo Senhor, né, que está sobre nossas vidas, temos uma nova vida que é de acordo com a vontade desse Senhor, temos o Espírito Santo em nós, então não estamos mais sob o domínio do pecado, estamos agora sobre o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso aí. Só isso, irmãos. É sempre bom ter em mente que esse assunto da libertação prática do pecado e da libertação, primeiramente, do pecado que Deus coloca, ele não está falando de libertação de pecar, porque se assim fosse, o cristão não pecaria mais. Mas é dessa influência maligna que ainda está em nós e atua através da velha natureza. E isso é uma chave preciosíssima que o apóstolo Paulo traz aqui, e poderia dizer que ela tem três, três dentes nessa chave, poderíamos dizer assim, que, que é a chave para a libertação prática, desse domínio do pecado, como o irmão estava bem falando. O saber, então, ele fala dos fatos da libertação do pecado. Quais são os fatos que nós precisamos saber, que o apóstolo Paulo apresenta ali? Ele vai apresentar o batismo, o significado do batismo, que estamos identificados com Cristo na morte pelo batismo. Irmão Weber, desculpa te interromper. Poderia fazer essa explicação com a Bíblia lá para a gente ponto? No texto lá de Romanos. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3. Então ele diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? 4 também. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Então, um saber que ele está trazendo é esse conhecimento da nossa identificação com Cristo na morte pelo batismo. Esse é um dos fatos da libertação do pecado que a gente precisa saber e que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. O outro fato que ele traz está em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado. Então, outro saber que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é esse conhecimento de que o nosso homem velho foi crucificado, já foi julgado. O que é o homem velho? Já foi mencionado em outras lives, mas sempre bom relembrar. O homem velho não é velha natureza. O homem velho é todo o ser estado caído ante Adão. Se, por exemplo, eu peco, tenho facilidade em pecar em certas áreas, mas tem circunstâncias, outros tipos de pecado que jamais me passou pela cabeça. E outra pessoa tem facilidade em pecar nessas outras áreas que nunca passou pela minha cabeça, mas não peca em áreas que eu tenho facilidade em pecar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado, ele é esse corpo do pecado que está sendo desfeito, esse sistema de mal, ele está espalhado por toda a raça humana, como um vírus que os irmãos já comentaram em outras lives. Mas ele atua de maneira, ele se manifesta de maneiras diferentes em cada um. Então, o homem velho, ele poderia ser visto se fosse possível que um único ser humano cometesse todas as formas de pecados possíveis, esse ser humano seria o homem velho. Mas isso não é possível. Há pessoas que não são capazes de matar uma formiga, por exemplo, e tem pessoas que matar algo muito fácil, matar seres humanos. Então, esse homem velho, ele foi julgado. Então, ter esse saber, esse conhecimento do que Cristo fez, é algo importante, é outro fato da libertação do pecado. E um terceiro fato da libertação do pecado é o significado da ressurreição de Cristo. E aí nós podemos ler versículos 9 até 9 e 10. Romanos 6, 9 e 10. Ele diz, sabendo que, de novo sabendo, ó, que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o terceiro fato que nós precisamos saber aqui é o entendimento, significado da ressurreição de Cristo. Essa ressurreição de Cristo aqui, ele foi, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição dos mortos é uma ressurreição em que a morte ainda tem domínio. É a ressurreição que o Senhor ressuscitou Lázaro. Depois ele morreu. Mas aqui, até se tiver outras versões nesse versículo 9, o original é ressurreição, ressuscitado dentre os mortos, que a morte não tem mais domínio. Essa ressurreição dentre os mortos que o apóstolo Paulo está falando aqui, que Cristo foi ressuscitado, a morte de fato não tem mais domínio. Então, o entendimento disso, de que nessa ressurreição aí a morte não tem mais domínio, o saber disso é outro fato que vai nos levar à libertação do pecado, dessa influência do pecado sobre nós através da nossa velha natureza. Aí ele passa, vamos dizer, para o segundo dente dessa chave, que é uma chave para a libertação prática, que é considerar. E aí é o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele falou da nossa identificação com Cristo no batismo, ter conhecimento disso. Ele falou que o nosso homem velho foi crucificado, Cristo pôs fim à cabeça federal de Adão lá na cruz, e ele falou que Cristo ressuscitou, saiu da morte em uma ressurreição que agora a morte não tem mais domínio. Sabendo tudo isso agora, nós podemos também nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa é a nossa posição, como os irmãos já falaram muito bem em outras lives, essa posição aí em Cristo Jesus, ela nos garante esse considerar. E esse considerar aí é de que modo? Como os irmãos falaram há pouco, por fé. É o considerar de fé que está sendo considerado aqui, né? A gente crê. Considerando, eu estou considerando essas verdades, esses fatos da libertação, esse saber, eu estou crendo
no que Deus diz em sua palavra. E estou satisfeito com o que Deus faz e fez e faz. Então, esse é o considerar. E o terceiro dente dessa chave é o apresentar, que daí é o versículo 13, né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas agora apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí o 14 também, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Importante o apóstolo Paulo ter falado isso aqui, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ter conhecimento de certos pontos da doutrina, o saber, e raciocinar corretamente acerca dos mesmos pontos da doutrina, não é suficiente, irmãos. Não é suficiente a gente ter conhecimento e raciocinar corretamente. É necessário que haja um apresentar a Deus. Esse apresentar a Deus é algo prático e é algo que a gente faz nos colocando diante dele. Eis-me aqui. Não é algo que deve haver esforço, irmão, mas O microfone desligou. desculpa, onde é que eu parei, irmãos? Não percebi. Foi o organizador da reunião que está desligando o microfone de todo mundo. Não sei, outro irmão quer falar? Eu vou continuar, então. Eu não sei bem onde eu parei, irmãos. O que eu estava falando? Não percebi. Você parou, hein? Não deve haver esforço. Ah, ok. Então, esse apresentar não é algo assim, eu vou me esforçar para me apresentar a Deus. Isso é incoerente, porque um cristão, ele se regozija, ele tem alegria de se apresentar a Deus. Se ele tem que estar se esforçando para se apresentar a Deus, é porque o caminhar dele está muito baixo, ou talvez nem seja cristão. Então, isso é algo que só o Senhor sabe. E então, como é que é esse apresentar? Esse apresentar é renúncia e submissão à vontade de Deus. É o princípio do deslocamento. Os irmãos já apresentaram muitas vezes sobre isso. O irmão Luiz Amalfi, numa escolinha para as crianças, já falou sobre isso. Um copo d'água, né? Ele botou 3 copos d'água, era uma conferência em Florianópolis. Um estava vazio de água, o outro pela metade de água e outro cheio de água. E daí ele perguntou para as crianças, apontando o dedo para o copo cheio de água: esse copo está cheio? Elas, sim. Apontou para aquele que tinha metade de água: e esse está cheio? Não. Aí apontou para o outro vazio: esse está cheio? Não. E daí disse: se eu disser que todos estão cheios? Aí todo mundo ficou surpreso, as crianças e alguns adultos, inclusive eu na época. E daí ele disse: esse aqui está cheio de água, esse daqui está metade água, metade ar, e esse está cheio de ar. E se eu disser para vocês que a água, dele falou que a água é uma figura da palavra, e o ar são as coisas do mundo. Como é que eu vou encher esse copo vazio aqui de água, com a palavra? Adianta eu chacoalhar para baixo, eu fazer qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer esforço? Adianta? Não adianta. Então, o que eu faço? Eu deixo esse copo paradinho em cima da mesa, enquanto Deus vai enchendo de água esse copo. É claro que se colocar diante de Deus com questões básicas diárias, como leitura da palavra e oração, é necessário. Mas isso não é um esforço, irmãos, isso é algo natural do cristão. Isso é básico na vida do cristão, ler a escritura diariamente e orar. Então, fazendo isso, o que acontece? Esse copo vazio de água vai se enchendo e automaticamente o ar, que são as coisas do mundo, vão saindo. Então, esse é o apresentar. É algo que requer, como é que eu posso dizer? É prática, né? Requer exercício prático, né? De ter esse exercício de leitura e oração, mas não é algo esforço, irmão. Não é algo assim que, eu estou me esforçando no máximo e não estou conseguindo, não. Se não tenho vontade de ler a escritura,
Se não tenho vontade de orar, eu devo falar ao Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo ler a Escritura diariamente, eu sei que isso é bom para mim. Eu não estou conseguindo orar, falar contigo, com teu filho, diariamente, e eu sei que isso é bom para mim. Me ajuda, Senhor. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ajudar, porque ele já sabe disso. Só que é necessário que haja essa submissão, essa renúncia do próprio eu, né, diante do Senhor. Sabe por que que muitas vezes a gente não faz isso? A gente não ora dessa forma? Porque a gente não quer renunciar, a gente quer continuar fazendo a nossa própria vontade. Mas aí quem é que está operando isso? Quem é que está tendo essa influência em nós? É a velha natureza. E aí o pecado, que o apóstolo Paulo trata como personificado aqui, como se fosse outra pessoa fora desse corpo, ele começa a ganhar terreno e ele pode sim vir a dominar o cristão, levando a cometer pecados. Aqui, irmão. Só uma coisa que o irmão Heber falou aí, que é interessante, e quando ele fala que o que o Senhor Jesus fez por nós, o que ele faz, e eu vou acrescentar o que ele fará, né? O Senhor Jesus, ele fez, ele faz, e ele fará. Eu com o microfone aberto aí. Estão ouvindo, irmãos? Só tá mostrando eu aqui só tá mostrando um participante aqui. Apareceu que saindo todo mundo. Não sei se tá algum problema aí. Ó, vocês estão me ouvindo? Aqui tá tudo Eu tô normal, ouvindo, tá irmão. um pouco baixo, mas tô ouvindo. Tudo normal. Tudo normal, tá bom. Então, o que o Senhor Jesus fez, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. Eu queria destacar essa parte também, né? Que o Senhor Jesus, ele fará. Porque quando a gente fala dessa salvação e dessa libertação do domínio do pecado, né? E aí a gente está falando aqui dos exercícios de fé, de colocar em prática, né, todo esse conhecimento dessa obra do Senhor Jesus e do que ele fala para nós, que nós temos nele, né? E assim nós temos essa identificação com o Senhor Jesus. Mas a gente sempre fala aqui que é por fé e que necessita desse exercício, porque a gente fala da velha natureza que ainda temos e nós falamos da carne também. E a gente sabe que um dia, né, o Senhor Jesus também vai nos libertar da velha natureza e da carne. Ele vai fazer isso, né, que é a redenção, a nossa redenção do nosso corpo. Quando ele vier, né, no arrebatamento e nos levar para estar com ele lá no céu. Então, nós teremos nossos corpos transformados. E então, estaremos assim, libertos da carne e da velha natureza. Então, o Senhor Jesus fará isso. Mas nós devemos hoje considerarmos, como ele fala aí, né, considerarmos, né, vivos em Cristo Jesus. É como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Assim, nós devemos já hoje estar nos considerando assim, que a morte não tem domínio sobre nós também. Por quê? Porque se morrermos hoje, vamos estar com Cristo. E quando ele vier, né, seremos ressuscitados. Aqueles santos que morreram e todos aqueles da fé, né, vão ser ressuscitados. E os que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então, o Senhor também vai, né, fará isso, essa salvação do nosso corpo aí, libertando-nos, né, do domínio da velha natureza, domínio não, né, da velha natureza que tem em nós ainda e da carne,
E a gente sabe que essa obra vai, amplia e alcança até mesmo a criação, né? Toda a criação também será, vamos dizer assim, redimida nesse sentido aí. Paulo fala disso um pouco mais na frente, acho que em Romanos 8. Só isso, irmãos. Irmão Weber, teve uma parte que o irmão falou da velha natureza comparando com outra coisa que o irmão falou que não era a mesma coisa. Eu não lembro qual foi e eu não entendi bem. Se o irmão lembrar e puder explicar, não sei se todos entenderam. Sim, Romanos capítulo 6, versículo 6. Acho que o irmão saiu, né? Ok. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos ao pecado. O, o homem velho não é velha natureza. Esse homem velho pode ser chamado de todo ser estado caído ante Adão. Não é propriamente, unicamente Adão, a cabeça federal de Adão, mas é todos aqueles que fazem parte dessa cabeça federal de Adão, a partir de Adão, né? Então, esse homem velho, ele, se fosse possível um ser humano cometer todos os tipos de pecados, seria o homem, esse o ser humano seria o homem velho. Mas não é. Tem pessoas que, por exemplo, jamais iriam ser capazes de matar outra pessoa, por exemplo. Mas adulterar seria bem fácil. Tem pessoas que nunca iam roubar algo de alguém, mas matar talvez mataria. Enfim, um exemplo apenas, né? Então, toda a natureza caída de Adão, ela se espalhou por toda a raça humana como um vírus. Mas o homem velho é composto de toda essa raça caída, de todas as possibilidades de pecados que está entre essa raça, que compõe toda essa raça caída. A velha natureza, ela é o meio por qual o vírus atua, né? O vírus é o pecado, né? Então, a velha natureza que nós herdamos de Adão, ela é o meio por qual o pecado atua. Mas o homem velho seria a composição de todas as formas de pecado possíveis. Um ponto interessante também que diz aqui é que para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse corpo do pecado aqui não é o nosso corpo físico, é um corpo dentro desse corpo. Vamos dizer assim, é um sistema de mal que nos leva a pecar. Esse corpo de pecado, ele é composto pelo homem velho, pela velha natureza e pelo pecado. Então, esse sistema de mal é o corpo do pecado. Então, para que esse corpo do pecado seja desfeito, o que Deus fez? Ele colocou o homem velho, crucificou lá na cruz. Colocou como que anulado, desfeito, sem poder para atuar. Para entender talvez um pouco melhor isso, um exemplo que o irmão Bill War uma vez falou, imagina que um homem velho seja o câmbio de marcha de um carro. Deus colocou esse câmbio de marcha em ponto morto. Mas a velha natureza é o motor do carro. O carro continua ligado, o motor continua funcionando. Só que o carro não se move, porque o câmbio de marcha, que é o homem velho, está em ponto morto. Seria mais ou menos isso. Eu vi que a irmã fez uma pergunta ali sobre carne. Como é que é a pergunta? Se existe diferença entre a carne e a velha natureza? Não, a carne, a velha natureza também é chamada de carne, mas não a carne física, né?
Carne física é uma coisa. Velha natureza também é chamada nas escrituras de carne. E nós não devemos lutar contra a velha natureza. Essa é uma luta entre o espírito e a, a velha natureza, né? Isso é Gálatas. Vamos lembrar, o espírito milita contra a carne contra o espírito. Acho que é Gálatas 6, né? 5. Isso, 5:16. Gálatas 5. Isso, obrigado. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa carne aqui que está falando aqui não é o corpo físico, tá? Velha natureza. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, é uma luta entre o espírito e o Espírito Santo contra a carne e velha natureza. Não é nós que lutamos contra a nossa velha natureza. É o espírito que luta. Porque se a gente tentar lutar, a gente vai perder, né? Eu entendi, irmão. Muito obrigado. Outro ponto, aspecto também, irmãos, importante acerca disso, é seguir alguns conselhos bíblicos, né? Como fugir de toda a aparência do mal, já falamos também em outras lives. Esse considerar como mortos e apresentar agora nossos membros não mais ao pecado, mas a Deus como instrumento de justiça. É importante nessa apresentação fazer isso, seguir alguns ensinamentos. Por isso que é importantíssimo o alimento, a palavra de Deus. Porque para que você veja que vai ter em outros lugares falando sobre isso, como vemos agora aí que a carne não luta contra o espírito, então, aliás, a carne luta contra o espírito, um se opõe contra o outro, e não é nós que lutamos, né? Se formos lutar, como o irmão acabou de falar, vamos perder essa batalha, né? Com a carne. Mas é o Espírito, é o Espírito Santo, inclusive. Mas como é que vence? A palavra é a arma, é a fé, é a própria palavra. Então, é muito importante o quanto eu me alimento, né? Já fizemos um comparativo uma vez, né? Um paralelo entre o alimento para o corpo físico, a gente vai ver muito isso na Bíblia também, e o alimento espiritual. Né? A gente vai ver lá até no deserto, né? Quando o povo estava no deserto, assim, o povo de Israel, eles murmuram querendo carne, né? E saudade ainda do Egito, e depois murmuram querendo água. De qualquer modo, o corpo físico precisa disso, pessoas naturais, incrédulas, e que vão querer muito, vão murmurar, inclusive, como eles murmuraram, sedentos por carne, e a proteína, né? E por água, que é o que mantém um corpo vivo, principalmente num deserto, e a gente pode fazer uma aplicação para nós, estamos no deserto também, e é necessário a alimentação. É claro que lá eles estavam murmurando, estavam totalmente errados a questão da murmuração, mas a gente pode aplicar, a gente não tem que murmurar, mas entender a importância de que num deserto realmente é importante ter água, né, ter carne, ter o alimento. E o nosso alimento hoje é a palavra de Deus. Então, nós vamos recordar que quando o Senhor Jesus foi tentado, mesmo que não pudesse pecar, mas ele foi tentado e deixou ali um exemplo para nós. Ele vencia Satanás usando a palavra. Satanás também usou a palavra, né? E o Senhor usou a palavra e venceu ele assim também, usando a palavra. E era um momento de tentação, ele estava um bom tempo sem comer, sem beber, mas vence com a palavra. A palavra de Deus, ela tem poder e você precisa crer. Eu preciso crer que a palavra de Deus tem poder. O pecado, ele começa no coração, ele começa no pensamento primeiro, melhor, ele começa no pensamento, na cogitação ali. Então, antes de se preparar para o pecado, ou de consumar, ou de executar, ou até mesmo de consumar, é importante, na hora do pensamento, né, da cogitação, já ter um versículo na cabeça. E como é que o Espírito Santo vai usar esse versículo na hora para que a gente vença esse mal, esse pecado? Se eu estou alimentado, se eu estou realmente lendo, se eu estou crendo no que eu estou lendo. Então, quando vem algo à sua mente, primeiro é um pensamento, né, para pecar, né, eu costumo me perguntar ou lembrar principalmente daquele versículo,
aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu pergunto para o pecado ou para aquele pensamento que eu estou tendo, como é que você pode ter vez em mim se aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livre? O que, tipo assim, tipo um diálogo, o que você está fazendo aqui? Não tem lugar para você. Aí vai vir, se eu estou morto com Cristo, morto não vê, morto não pensa, morto não cheira, morto não ouve, não vê, não pega. O que está acontecendo? Será que tem alguma loucura acontecendo agora dentro de mim? Por que esse pensamento está vindo? Que é isso? Não estou entendendo mais nada. O que esse pensamento quer aqui? Mas espera aí quando ele fica mais forte ainda, aí vem, mas quem me libertou? Quem é o Senhor Jesus? É, aquele que morreu na cruz, aquele que me salvou, e aí vai vindo os versículos, aí vai vindo ah, aquele que está à destra de Deus, o pecado, o pensamento. Você é mais do que Deus? Você é mais do que o Senhor Jesus? É impossível. Então, não, claro que não. Então, você não tem lugar aqui, pensamento. Tchau. E com certeza ele vai embora, irmãos. Então, a palavra, é muito importante ter a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, peraí, eu já conheci a verdade, eu tenho certeza disso. O Senhor Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, peraí, se ele é a verdade está em mim, e ele mesmo disse que a verdade liberta, e por que eu vou ceder à tentação? Por que eu vou cair? Se a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse que eu estou liberto. Isso é impossível que ele minta. É impossível que ele fale, que ele erre. A palavra diz que ele não muda. E que pode passar os céus e a terra, se não me falha a memória, mas a sua palavra não há de passar. Então, eu tenho que estar sempre fundamentado nesses versículos, na palavra de Deus, e com certeza essa cogitação, esse pensamento, ele vai evaporar-se. O irmão Isaac citou aí da palavra, né? E todo mundo está falando sobre a palavra de Deus. O irmão Claudio Mar colocou até aí sobre as armaduras. E eu vi recentemente uma live, né? Uma live não, na verdade foi na conferência, um irmão falando sobre isso mesmo, sobre as armaduras que a gente tem disponível, mas que delas todas, se não tiver a palavra, né? Porque a palavra de Deus é quem corta, no caso, ele explicou tipo assim, ele colocou o cinto, o capacete, como é que fala a parte do peito? Esqueci agora o nome. Mas tudo aquilo ali, se a gente der lugar à carne, à velha natureza, como o irmão Ever falou aí, o pecado vai saindo entre essas armaduras. E aí a gente vai usar a espada, que a espada é a palavra de Deus, que vai cortando. Então, incrível, né? Que a palavra de Deus, a espada, é para atacar a nós mesmos. Na verdade, a carne, né? Então, a carne vai saindo e essa palavra, que é a espada, vai cortando, vai saindo, vai cortando, vai cortando. E com isso a gente vai estar livre do pecado. É incrível a palavra de Deus. Interessante até ler, eu acho que é Efésios 5, né? Algum irmão lembra aí? Sobre essa questão do escudo, da armadura. Efésios 6, do 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tem mais alguns versículos aí, não tem não? Dá um pouco mais embaixo, que vai corroborar também. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Incrível. Orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que precioso, né? Isso da a palavra de Deus, versículo 17, e a oração, versículo 18. São coisas que ali dizem todo o tempo, né? Lembrei no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto e Deus deu o maná, e eles não podiam guardar o maná para o outro dia. Eles tinham que colher só pro dia, exceto na sexta, né, que eles colhiam porção dobrada para o sábado também. Mas era somente para o dia, ou seja, o maná de ontem não servia para hoje. Cada dia tinha que ser colhido o alimento, né? E assim é uma figura, né, que cada dia a gente deve buscar o alimento, que é a palavra. Essa questão do conhecimento, né, e a palavra de Deus, claro, muito importante, tudo isso que os irmãos estão falando. Só queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, né? A gente sabe que a palavra de Deus, né, no sentido mais, vamos dizer assim, verdadeiro, é a própria pessoa do Senhor Jesus, né? Porque ele é o verbo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: para a gente não tomar esse conhecimento da palavra de Deus como, por exemplo, o conhecimento das coisas, do que a palavra de Deus diz que pode ou não pode fazer, ou como mandamentos ou como regras, né? Porque nessa dispensação da graça e o que Deus está fazendo, né? E o que o Senhor Jesus está fazendo, formando a igreja, que é o seu corpo, que é a sua noiva, né? Esse conhecimento da palavra, né, no entendimento mais, vamos dizer assim, profundo e mais certo, é o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente conhecendo essa pessoa, né, quem ele é, quem ele foi, quem ele será para nós, o que ele é para nós, né? Esse conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, ela muda, né, a nossa, ou ela muda, não, ela aumenta a nossa afeição e a nossa consideração, a nossa alegria, o nosso gozo com essa pessoa. E isso, né, esse aumento dessa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo mais Ele, nós vamos andar conforme Ele andou aqui também. Eu estava falando isso na Assembleia de um domingo. É como uma pessoa que tem um ídolo, né, uma celebridade, um cantor que ele gosta muito, ele ama tanto aquele cantor, aquela celebridade, que ele começa a imitar aquela celebridade. Ele começa a conhecer tudo daquela pessoa, os trejeitos, não sei o que lá, como ela se veste, e começa a se vestir, começa a pentear, fazer o mesmo penteado de cabelo, as mesmas coisas que faz, porque ele gosta tanto daquele, né?
Então, estou pegando isso só como um exemplo, mas com relação ao cristão e a caminhar com Cristo e a conhecer a Ele, a ter Ele como foco, como vamos dizer assim, o principal motivo na sua vida de consideração, de afeto e de amor, né, nos levará, né, de uma forma, vamos dizer assim, eu vou falar assim, natural, mas como se fosse uma coisa natural. Se você está mais próximo de Cristo, mais íntimo a Ele, mais você vai, né, reproduzir as características do caráter moral dessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu só queria ler aqui para os irmãos, em Efésios, por exemplo, capítulo 3, verso 17. Efésios capítulo 3, verso 17. Fala assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, né, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, conhecer esse amor de Cristo, a gente vê lá que no verso 17, ele fala para que Cristo habite pela fé, no nosso intelecto, no nosso entendimento, é isso que está escrito ali? Não. Ele está falando assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Né? Isso aí nos fala de afeição, né? De intimidade, de, né, uma coisa que vai muito mais além do que o conhecimento racional, intelectual, né, dessa pessoa. Está nos falando de uma relação íntima com ele, né? Através desse conhecimento que nós vamos tendo ao caminhar com ele. Então, quero chamar a atenção do irmão para isso, porque quando simplesmente a gente conhecer, por exemplo, todo mundo sabe que não se deve roubar, a maioria, né? E nós cristãos muito mais. Mas será que simplesmente o conhecimento de que não se deve roubar vai fazer com que nós não roubemos? Né? A gente saber que, né, fazer isso é uma coisa que Deus não se agrada, simplesmente isso vai fazer com que a gente não roube, com que essa velha natureza que tem em nós, né, e que em alguns, né, essa parte do roubo pode se manifestar mais forte. Aí os irmãos podem colocar qualquer outro tipo de pecado, como, por exemplo, se embriagar, né, ou alguma outra coisa, né, outro pecado. Mas será que simplesmente ter o conhecimento de que não pode, que aquilo é errado, que aquilo é pecado, vai fazer com que a gente deixe de fazer aquilo? Eu creio que não, irmão, porque isso foi demonstrado pela lei, lá para todos nós, através de Israel. Deus deu a lei a eles e disse, não matarás, não furtarás, tal, não faça isso, não faça assim, assim. E o que foi que aconteceu? Eles continuaram fazendo a mesma coisa, transgrediram toda a lei. A lei, simplesmente lá, a letra da lei, não dava poder nenhum ao homem para ele cumprir aquilo que eram os desígnios de Deus. Não dava poder nenhum. Né? Então, o que nós hoje, no cristão, hoje, né, nessa dispensação da graça, e nós que andamos por fé, pela graça, né, nós temos esse poder, né, nós temos essa disposição, essa vontade de fazer aquilo que agrada a Deus, né, por causa dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele faz isso em nós. E como podemos, então, fazer as coisas que agradam a Ele e que são realmente segundo a vontade de Deus? Quando nós nos ocupamos com Ele, com a pessoa do Senhor Jesus,
né? E como fala em Efésios, né? Ele habita pela fé nos nossos corações, então toca a nossa afeição nessa pessoa, nossa aproximação com ele, conhecemos o amor dele, e aí, por causa disso, isso aí nos move, né? Nos move a não, né? A não fazer aquilo que é desagrado para ele, né? A não andar na injustiça, mas caminhar na justiça. Então, isso nos move, é o poder, né, do amor de Cristo, o poder da graça dele em nós. Né? Então, isso é importante a gente pensar, irmãos. E uma coisa também que eu queria só destacar também, que o irmão Isaac falou, é importante a gente, quando a gente não, a gente sente que não, ou não estamos conseguindo fazer algo, né, a gente pedir ajuda a ele, usar ele, né? Ele, né, está pronto. E ele já nos ajuda desde agora. Né? A palavra de Deus diz que ele intercede por nós, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus intercede por nós. E quando vamos a ele, né, ele nos ajuda. Então é importante, na oração, a gente colocar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e falar, né, expressar realmente da forma sem omitir, sem, vamos dizer assim, esconder nada, né, diante dele, porque tudo está patente durante os olhos dele, mas ele quer ouvir de nós, né? Ele quer ouvir que a gente ir a ele e colocarmos as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Então, muitas vezes, se eu não sinto vontade de ler a palavra de Deus, ora, coloca, Senhor, estou sem vontade, eu estou aqui desanimado, me dá ânimo, né? Me dá ânimo, me dá alegria, gozo nas tuas coisas, ó Senhor Jesus. Fala com ele. Então, nós temos a Cristo. E podemos ir a ele qualquer hora, qualquer momento. Né? Em Hebreus fala que temos livre acesso hoje ao Santo dos Santos. Não tem nada que nos barre, que nos impeça de a gente chegar até a presença de Deus e recorrer e ir até ele. Não tem nada que impeça, como na antiga dispensação lá, né, da lei, tinha lá um véu muito grosso, uma cortina muito grossa, né, que separava os homens, e tinha um sumo sacerdote que só entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, e era toda um ritual, várias coisas que tinham que ser feitas para que tudo fosse conforme às orientações de Deus. E hoje, não. Hoje a gente pode ir estamos em casa, podemos ir para o nosso quarto, né? Ir diante de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e lá estar falar diretamente com o Pai, e falar diretamente com o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então, esse conhecimento que a palavra de Deus nos dá e nos traz, é que nos faz, então, termos, pela fé, nisso que a palavra está dizendo, o poder para não sermos dominados pelo pecado ou pela velha natureza. Por quê? Porque temos a quem recorrer. Se começamos a fraquejar, se começamos a ficar fracos, temos a quem recorrer. Ao Senhor Jesus. Né? Não tem ninguém, nada que vai impedir esse acesso ao Senhor Jesus Cristo. E ele, né, fala na sua palavra que ele está atento às nossas orações. Como é que o Senhor Jesus falava nos evangelhos? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, nessa que ele fala, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Né? Ele fala todos. Vinde a mim todos os que estão assim. Aqueles que acham que não estão, que estão bem, que não precisam do Senhor, esses não vão a ele. Mas nós que somos fracos, que estamos necessitados,
sobrecarregados com as coisas aqui deste mundo, com essa velha natureza que ainda está em nós, com o inimigo nos tentando e armando suas ciladas. Nós, sim, nós precisamos ir a ele. Então, isso é importante, viu, irmãos? Não perdermos esse foco de que esse conhecimento não é um conhecimento, esse conhecimento da palavra de Deus não é um conhecimento intelectual e racional, no sentido de que só na letra, mas é o conhecimento que passa por essa pessoa, né? E dessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Só isso aí, irmãos. Som. Som. Tá testando o microfone, Dal? Tô me ouvindo já aí? Tô ouvindo. Pronto. São 9h49. Então a gente já pode encerrar, né? Aqui tá dando umas falhazinhas aqui, eu não vou nem arriscar. Eu vou só tirar a gravação aqui.